Olá, está começando o programa Eu Quero Ver, que mostra a luta dos trabalhadores aqui no estado de Alagoas. E mais uma vez, os servidores municipais e a Prefeitura de Maceió voltaram a se reunir no Tribunal de Justiça. Dirigentes dos sindicatos que compõem o Movimento Unificado dos Servidores Municipais de Maceió voltaram a se reunir com representantes da Prefeitura e do Tribunal de Justiça de Alagoas. A audiência de negociação, que começou às 9h30 da manhã e que durou cerca de 2 horas, não sinalizou nenhum avanço no impasse entre Prefeitura e servidores municipais. Do lado de fora do tribunal, uma multidão aguardava o resultado da audiência. A greve, que começou em fevereiro, é pelo reajuste de 10,5%, que é equivalente ao IPCA deste ano. Na reunião desta quarta-feira, a Prefeitura voltou a alegar que o reajuste reivindicado pelo movimento dos servidores é inviável por conta da Lei de Responsabilidade Fiscal. O problema é que a LRF ela tem uma série de interpretações e as interpretações sempre são a favor do Estado, a favor do município. A gente espera que o Poder Judiciário observe, os argumentos que nós levantamos e perceba que existe sim a possibilidade do município aplicar o reajuste e não ferir, os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal. A gente já sugeriu que o município podia pagar os 3, com retroativa a janeiro, conforme já colocou em mesa, e os 7,68 ele faria no decorrer do exercício, mas o município se nega, existe uma certa intransigência, e um abraço assim muito forte, a LRF. Fiquei surpreso hoje porque eles falaram que a receita própria do município de Maceió corresponde a 48% dos valores arrecadados. É uma situação extremamente confortável, Nós temos o aumento do IPTU em 10% e temos também o ICMS, que a alíquota teve uma variação muito grande e que os trabalhadores estão pagando o preço. A nossa avaliação sobre essa audiência de hoje, nós esperávamos que o município apresentasse um percentual de reajuste maior do que ele tinha apresentado na audiência anterior, que foi 3%. Ele continua com o mesmo percentual, o movimento sindical rejeita esse percentual de aumento, nós vamos continuar sim com a greve e esperamos a decisão agora do Tribunal de Justiça referente ao reajuste do servidor. Nós temos uma lei municipal que prevê o reajuste do IPCA. O IPCA o ano passado ele deu 10,7%, então nós queremos que a Justiça julgue o que a lei diz que é o nosso direito, que é 10,7%. Há 2 semanas, os sindicatos chegaram a barrar a aprovação de um projeto de lei enviado pela Prefeitura de Maceió para a Câmara Municipal. O projeto era para aprovar o reajuste de 3%, já rejeitado pela categoria. O próprio mediador, ele disse o seguinte, que se teve uma audiência de manhã, por que o procurador não se manifestou essa preocupação dentro da audiência? Para que as entidades soubessem que o prefeito ia mandar o projeto de lei, que a gente pudesse conversar com os trabalhadores e explicar o que ia acontecer, para não haver, então não tem lógica, foi totalmente equivocado, a gente nota aqui que não está havendo consonância entre os próprios gestores e a Procuradoria, é lamentável. O Movimento Unificado fará agora uma avaliação da audiência de negociação que aconteceu nesta quarta-feira, mas já garante que a greve vai continuar. 57 dias que nós deflagramos a greve, que o servidor, que a base decidiu pela deflagração da greve e realmente é cansativo, mas graças a Deus a prova disso é esse pessoal que está aqui na frente do TJ esperando a nossa resposta. O servidor continua mobilizado, continua acreditando que a nossa união é que faz a força, é que vai dar o nosso resultado tão esperado. Acompanhe agora uma entrevista com o diretor de formação do Sindax de Pernambuco.
Ele falou sobre a luta dos agentes comunitários naquele estado. Lá em Pernambuco há uma grande luta sobre a situação lá dos agentes de endemias e agentes comunitários, sobre a questão que lá nós vemos defendendo com o senhor governador Paulo Câmara, a questão do agente protegido, porque é uma gratificação que os agentes comunitários lá e os endemias têm em lei, né? É uma lei que eles constituíram, mas não aplicaram ela em execução, não executaram ainda. Necessitamos sim da urgência devido à crise que está, a questão da chikungunya, a zika, que está muito grande lá no estado de Pernambuco. E realmente os agentes têm que ser valorizados, tem que ser não só, principalmente também nas questões de condições de trabalho, porque muitos materiais estão faltando, EPIs, também os PSF, alguns sucateados, e muitos descasos realmente dos atuais governantes que estão lá. Veja agora uma entrevista com a Débora Nunes, ela que é coordenadora do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra. Ela falou sobre a situação política do país e sobre a tentativa de golpe que se instalou no Brasil. Qual o papel do MST na tentativa de interromper esse golpe que está em curso no país? Olha, o papel do MST é o papel de organizar a luta social. Temos feito isso no campo, mas temos também construído essa luta com diversos setores da sociedade, com os trabalhadores urbanos. E a luta no sentido de que nós temos clareza de que o golpe é uma tentativa de afrontar a nossa democracia e, sobretudo, de retirar direitos conquistados historicamente pelos trabalhadores. Então, o nosso papel é de organizar, de fazer a luta e, sobretudo, de ter o desafio de dialogar com a sociedade no sentido de esclarecer as reais intenções, o que é que está por trás, o entendimento de que assim, há uma parcela da sociedade, da elite brasileira, que não aceita, trabalhadores estudando, que não aceita que a reforma agrária aconteça, que não aceita que, de fato, as riquezas produzidas no Brasil possam ser partilhadas com o conjunto da sociedade, com os trabalhadores, com os pobres desse país. Então, o nosso papel, sobretudo, é esse, é de fazer a luta e fazer enfrentamento para que o golpe não aconteça. Um eventual golpe seria catastrófico para os pequenos avanços em relação à questão da reforma agrária, né? Sim, sem dúvida. Nós entendemos que ainda tem muito a avançar na reforma agrária. O Brasil é um país com dimensões continentais, que ainda concentra a terra, mas nós temos clareza que, inclusive, quem tem conduzido o golpe, a parcela do Poder Legislativo, da Câmara Federal, que tem conduzido o golpe, são pessoas, são deputados, são políticos que têm terra, e quando não têm terra, mas são pessoas que foram financiadas pelo agronegócio, pelas empresas transnacionais, pelas empresas de capital que estão no agronegócio e que têm todos os interesses, têm feito isso na legislação, impondo leis que inviabilizam a realização da reforma agrária, que inviabiliza o reconhecimento de terras indígenas, de terras quilombolas, mas que não estão satisfeitos com o que tem feito, com todo o processo que tem jogado de criminalizar o movimento social de luta pela terra. Então, sem dúvida, o golpe seria um retrocesso ainda maior. E um retrocesso não só pela via da legislação, das leis, mas seria um retrocesso também porque a ofensiva direta aos trabalhadores e trabalhadoras do campo, ela também iria se aprofundar. O exemplo disso foi o que nós vimos a semana passada, no assassinato de 2 companheiros nossos lá no estado do Paraná, que disputam um acampamento com 2.500 famílias, em uma área que, inclusive, a Justiça já havia definido, que era uma área pública, então, a área que está sob júdice, e que a Aralpel, a empresa do agronegócio, estava grilando. No entanto, a resposta que o agronegócio, a resposta que esse segmento deu aos trabalhadores, inclusive a própria Justiça, que havia barrado o processo lá, de posse da Aralpel, foi o assassinato. Então, sem dúvida, o golpe iria aprofundar o conflito no campo, iria aprofundar os processos que têm acontecido no último período em relação à reforma agrária,
evitando ainda que aquilo que tem avançado, as duras penas com a organização do povo, né, aquilo que tem conseguido sair do campo, né, do poder legislativo, ela ainda retroceda ainda mais. E a presidente da CUT Alagoas também falou da preocupação do possível golpe aqui no país e das consequências para a classe trabalhadora. Qual o papel da CUT na tentativa de interromper esse golpe que está em curso no país? O nosso papel é um papel importantíssimo nesse momento, até o papel histórico que a Central Única dos Trabalhadores tem tido, né, no crescimento, nos debates que tem também travado no longo desses anos, né, na construção de uma sociedade melhor, de um fortalecimento da classe trabalhadora desse país. Então, esse momento que estamos vivendo é um momento muito tenso, um momento onde a Central Única dos Trabalhadores também vem se posicionar, né, em defesa da democracia, contra o golpe, né, em defesa de um projeto político de fortalecimento da classe trabalhadora. E assim, domingo a gente vamos estar vivenciando um momento muito tenso. Então, é uma responsabilidade grande, não só da Central Única dos Trabalhadores, mas de toda também sua base, né, da gente estar se mobilizando, da gente estar convidando a nossa base para vir à rua, para dizer porque somos contra esse golpe que querem dar no nosso país, né? Nós já conseguimos avançar muito, mas a gente sabe que precisamos avançar mais. E se realmente passa o golpe, a gente sabe do retrocesso que a gente vai sofrer dentro das conquistas que a classe trabalhadora já teve até hoje. O programa Eu Quero Ver desta semana encerra com uma reportagem sobre o projeto Jovem Cidadão. A nossa equipe esteve lá na sede da FETAG e acompanhou o andamento do projeto. Patrícia tem 21 anos e é agricultora familiar no município de Limoeiro de Anadia. Ela está participando pela primeira vez do projeto Jovem Cidadão. Organizado pela FETAG Alagoas, o projeto visa capacitar jovens e mulheres que trabalham com agricultura familiar a atuarem como agentes de desenvolvimento em políticas públicas nas comunidades onde vivem. Minha família é agricultora, meu pai e minha mãe é funcionária pública e ele participava do Pronaf. Só que eu não sabia que era uma política pública, eu não tinha essa visão. Eu sou agricultora, mas era aquela coisa, eu não dava importância. Para mim, vida boa era vida de cidade. Aí, conversando com a educadora que ficou no meu pé, que fez com que eu viesse e vim, estou aprendendo coisas que eu não imaginei. Quero poder levar para todo mundo de Limoeiro, que é a primeira turma que está formando agora, e quero poder passar para o máximo de pessoas. Assim como Patrícia, outros 65 jovens entre 18 e 29 anos participam da atividade. Esta etapa é o encerramento da segunda fase, que já alcançou cerca de 1.200 jovens. E sabemos que cada jovem que chega afeta, consegue atingir muito mais jovens em sua comunidade, não só jovens como outros agricultores, fazendo com que eles passam a ter conhecimento com as políticas públicas que tem, que infelizmente alguns não têm como acessar. Luana Santos, que é agricultora familiar no município de Arapiraca, está participando desta vez como educadora popular. Participei do terceiro Festival da Juventude Rural, através da FETAG também, e eu vi que era isso que eu queria participar, porque eu queria levar para o agricultor aquilo que ele não conhecia. Participei do Grito da Terra e fiz a capacitação como educadora. Depois disso, eu já tive a oportunidade de vir mais uma vez e hoje eu estou trazendo o pessoal do Limoeiro de Anadia, que é a primeira vez que está participando. E é importante porque lá só tem o Pronaf e o PENAI, e o pessoal nem sabe que a prefeitura compra. É tipo, alguns sabem, só os que colocam que sabem. E essa experiência que você vai passar aqui hoje?
A de hoje é porque a gente vai levar os jovens e a gente já está com o intuito de que são 5 jovens de 5 comunidades diferentes. Então a gente quer levar todas as políticas públicas para todas as comunidades. Iniciado em 2011, o projeto Jovem Cidadão conseguiu formar 600 jovens até 2013. A segunda fase, que teve início em 2014 e é a que está se encerrando este ano, pretende formar mais 600 agricultores. O projeto vai capacitar futuros agentes de desenvolvimento a acessar programas como o PENAI, PNCF e o Programa Nacional de Habitação Rural. A coordenadora pedagógica do projeto afirma que os resultados têm sido positivos. O resultado é enorme, a gente tem um aumento considerável de, por exemplo, projetos de PAA, Programa de Aquisição de Alimentos em Alagoas, a partir da atuação do Jovem Cidadão, Programa Nacional de Habitação Rural. Então a gente teve a construção e a implementação de várias residências dignas, né, pelo estado de Alagoas afora. O PENAI, esses jovens divulgaram essas informações e as prefeituras estão sim sendo pressionadas a comprar a produtos da agricultura familiar e colocar na merenda escolar. Então teve realmente vários assentamentos do crédito fundiário, aquisição de terra a partir da ação desses jovens. A gente está muito feliz com o resultado, nunca mais eu acho que Alagoas vai ser a mesma depois de ter esses 1.200 jovens atuando, né, como agentes de desenvolvimento. Pedagogicamente, a formação ela não é somente presencial, como a gente fala. Ela é assim. São 3 dias de capacitação, de formação aqui em Maceió. Esse jovem vem para cá e passa 3 dias em regime de imersão, trabalhando e aprendendo e construindo junto essas políticas públicas e também aprendendo, criando formas de mobilização e de envolvimento comunitário. Porque não adianta você ser a informação e repassar. O princípio pedagógico da nossa formação é a educação popular. Conseguimos atingir a meta e conseguimos renovar por mais 2 anos esse projeto. Estamos agora concluindo, estamos chegando aproximadamente a 1.300 jovens capacitados. Esses jovens nós já temos algumas experiências exitosas, jovens que estão na direção do sindicato, na direção da FETAG, na direção da CUT, né? Então, oriundo dessa capacitação desses jovens. Mas um dos objetivos desses jovens cidadãos é a permanência dele no campo. Nós sabemos que o campo está envelhecendo e nós precisávamos ter políticas públicas que pudessem fazer com que esses jovens pudessem conhecer essas políticas e dessas políticas colherem alguns resultados. Nós estamos muito felizes com a conclusão e estaremos entregando final de maio ou início de junho o certificado da conclusão de mais uma etapa dos projetos Jovem Cidadão. E o programa Eu Quero Ver desta semana fica por aqui. Quem quiser acompanhar as nossas reportagens pode acessar através da nossa página no YouTube, youtube.com/TVcom Maceió. Vocês também podem curtir a nossa página no Facebook. Quem quiser enviar críticas e sugestões de pauta, pode enviar para o nosso e-mail, tvcommaceió@gmail.com. Acompanhe a programação da TV Com através do nosso site, tvcommaceió.tv.br. Tenham todos uma boa semana e até a próxima.